Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama, Senhor Deus, nosso Pai. Antes estávamos longe do Senhor Deus, no meio do pecado, mas o Senhor teve misericórdia de nós. O Senhor Jesus recebeu toda a maldição e o julgamento que nós merecíamos receber. E através do sangue precioso derramado, fez com que nossos espíritos pudessem ser lavados, purificados, para que sem nenhum preço a ser pago por nós, nossos espíritos salvos possam se tornar seus filhos. Senhor Deus, o restante das nossas vidas, que o Senhor não nos largue como os órfãos, mas que o Senhor possa estar sempre junto conosco, sempre nos conduzindo para diante da sua verdade. Até podermos entrar no seu reino, o Senhor nos protege e nos conduz através da sua graça. Esse tempo agora também, nós que fomos salvos pelo seu sangue, Senhor, estamos louvando a sua grande graça, o seu amor. Estamos aprendendo a sua palavra. Estamos dentro desse rebanho santo do Senhor Deus. Esse tempo agora também, o Espírito Santo do Senhor, que possa estar cuidando de cada um de nós aqui presentes, que através da mão misericordiosa do Senhor, que possa estar nos sustentando de forma resistente, para que o restante das nossas vidas possamos viver como seus filhos, dignos, que através da palavra, da graça, da verdade, o Senhor possa nos preencher perfeitamente. Que dentro do nosso coração, dentro da nossa vivência, se existir algo que não for correto diante do Senhor Deus, que o Senhor Deus possa manifestar através da sua palavra. Que através da palavra do Senhor, o Senhor possa a cada momento nos purificar de forma mais resistente, mais plena diante do Senhor. Nossos irmãos e irmãs que não puderam estar presentes aqui hoje. Qual lugar que eles estejam, que o Senhor Deus possa estar cuidando deles. Aqueles que estiverem no meio da doença, que o Senhor Deus possa permitir uma maior resistência, uma maior força para que possa viver em saúde para a sua palavra. Aqueles que estiverem com a fé fraca, aqueles que estiverem no meio da tentação, que o Senhor Deus possa permitir a graça necessária para cada um, para que nenhum se perca, que possam ser sustentados através da mão de misericórdia. Nossas igrejas que estão pelo país, nossa igreja que estão pelo mundo todo, que o Senhor Deus possa permitir para que eles possam cumprir completamente a missão permitida pelo Senhor, que o Senhor possa estar cuidando, que o Senhor possa estar conduzindo. Nós somos muito fracos, nós somos muito insensatos. Existem momentos que nós não conhecemos a vontade do Senhor Deus e vivemos conforme a nossa carne, mas o Senhor que nos tem misericórdia, o Senhor possa nos permitir a sabedoria de distinguir a sua palavra para que possamos viver pela sua glória, para que assim possamos ter uma maior força, para que nós não tenhamos uma vivência em vão diante do Senhor Deus. Que o Senhor Deus possa nos permitir a palavra necessária que o Senhor Deus deseja nos passar. Que o Senhor Deus possa nos ensinar qual caminho que devemos percorrer. Que dentro das nossas vivências o Senhor Deus possa permitir para que possamos ir cumprindo. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 찬양대에 찬송해 주시겠습니다.
Vamos procurar na Bíblia, Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, versículo 33 e 34. Mateus capítulo 6, versículo 33 e 34, vamos ler todos juntos. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. A cada momento o tempo está mais frio aqui. O verão quente se passou. Agora chegando no momento do outono, e quando se passa, chega o inverno. Então, quando chega o inverno, começa a nevar. O evangelho todo ser pregado pelo mundo todo. Esse tempo da graça, sem demora, está para acabar. Quando acabar o tempo da colheita, chega o inverno. Então, da mesma maneira, existe o dia do julgamento diante do Senhor Deus nessa terra. Nós sabemos muito bem que esse tempo está tão próximo das nossas vidas. E vendo todas as coisas deste mundo, nós podemos sentir isso. Quando chega o inverno frio, como nós nos preparamos para o inverno, então mesmo que nós vamos para toda a tribulação, para toda a tristeza, o Senhor Deus nos permitiu uma maneira de podermos nos socorrer. Quando passa o inverno, chega a primavera, quer dizer que chega o tempo da graça do Senhor. Não é que vai chegar uma nova salvação para essa terra, mas como vocês todos já sabem, acabando toda a tribulação, o Senhor virá novamente para essa terra. E essa terra que foi julgada pelo julgamento do Senhor, pela maldição, o Senhor vai recriá-la novamente, tão bonita como o Jardim do Éden. Então, se olharmos em Apocalipse, capítulo 20, do versículo 4 adiante, nós podemos ver essas palavras. Quer dizer que todos os cristãos estarão junto com o Senhor nos céus, irão participar desse reinado na terra junto com o Senhor. E isso também em Apocalipse capítulo 21, nós podemos ver sobre o novo céu e a nova terra. O Senhor Deus, ele já disse para o apóstolo João sobre o novo céu e a nova terra, o mostrou para ele. Então, ele vendo, viu que realmente as antigas terras e o céu antigo já se passaram. Isso foi uma nova terra, um novo céu. Então quer dizer que o Senhor, ele não permite o amor eternamente para os homens. O Senhor Deus, ele permite uma chance, permite até que o seu povo santo esteja preparado para entrar no reino do Senhor Deus. Então quer dizer que existe um tempo, uma validade para que você possa receber a salvação. Depois que passa essa validade, não existe mais motivo do Senhor Deus deixar este mundo em paz, quieto assim. Quer dizer que toda a tristeza, todo o sofrimento que o ser humano sofre neste mundo, quando entrar no reino do Senhor Deus, na glória do Senhor Deus, tudo vai ser purificado, tudo vai ser restaurado. Junto com o rebanho santo, poderá viver juntamente a Deus.
Quer dizer que nós poderemos estar vivos nessa promessa do Senhor. Nós estamos esperando pelo novo céu e a nova terra. Nós estamos esperando por isso. Apóstolo João, ele pôde ver isso diretamente pelo Senhor Deus. E ele também viveu esperando, e nós também, esperando para entrarmos naquele lugar. Então, nesse último tempo, nós temos recebido a salvação. É uma grande graça do Senhor. É um milagre do Senhor Deus. Então, quer dizer que realmente são poucas as pessoas que receberam a salvação. E nós estamos dentro desse rebanho, não é surpreendente? Então, uma pessoa que recebeu a salvação, se ele pensar, ele vai ver que não são muitas pessoas que receberam a salvação. E essas pessoas que não receberam a salvação, nós iríamos viver iguais a elas, sem esperança, no meio do pecado, mesmo que cresçamos neste mundo que algumas dezenas de anos, iria acabar não somente com a morte, mas sim o julgamento eterno do Senhor Deus. Então, só de pensar é algo tão medonho, é algo que iria causar um grande problema. Mas, pela graça do Senhor, nós fomos salvos. E então agora, as pessoas que receberam a salvação, agora podemos aprender a palavra do Senhor Deus. Então nós podemos ver que realmente todas as pessoas, ao aprenderem a palavra do Senhor, precisam saber como é que nós devemos viver dignamente. Também se olhamos em Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, dentre as palavras que ele permitiu para a igreja de Tessalônica, disse que realmente todos vós, realmente ao ouvirem a palavra de Deus, que aprenderam de Deus, realmente não foram ditas por homens, mas são palavras que vocês receberam como palavras de Deus. E isso é verdadeiro. E essa palavra trabalha dentro daqueles que creem. Então nós aprendemos a Bíblia. Então nós não estamos aprendendo o conhecimento, a ciência, toda a técnica deste mundo. Não é para o conhecimento do mundo, mas é para que como é que o cristão deve viver. Um cristão, um filho de Deus ter recebido a salvação. Como é que ele deve viver até entrar no reino do Senhor Deus? Então, isso está sendo continuamente ensinado para nós, não é? Tá, após recebermos a salvação, realmente nós precisamos viver de forma digna como filhos do Senhor Deus. Realmente isso é algo muito exato. Então, realmente uma pessoa que vai para o céu não pode viver como uma pessoa que vai para o inferno. O filho do Senhor Deus não tem como viver como o filho do diabo. Nós todos agora, antes de recebermos a salvação, nós não podemos dar as costas para o Senhor Deus, viver pela vontade da nossa carne, procurar as coisas que realmente são boas de se ver. Não é viver realmente nessa vontade, não é viver da vontade da carne do pecado. Foi disso que o Senhor ele nos resgatou. É por isso que agora, realmente nosso corpo pode viver nessa terra, mas nós não nos pertencemos neste mundo. Então, João capítulo 15. Nós não pertencemos a este mundo. Nós fomos escolhidos do mundo. Então, antes do Senhor Jesus ele falecer, no João capítulo 17, toda aquela oração tão longa, ele disse: Senhor Deus, Pai, realmente nós não estamos pedindo para que o Senhor nos leve, mas que o Senhor possa permitir para que nós não caiamos, não decaiamos ao pecado enquanto vivemos no mundo. Então, realmente, a vontade do Senhor Deus não é levar todo mundo de uma vez para o céu. Antes disso, é que nós possamos viver realmente pela vontade do Senhor Deus. Antes que nós vivíamos pela vontade da carne, pela vontade do diabo, agora possamos, o restante da nossa vida, viver pela vontade do Senhor Deus. Então, o que nós vivemos errado, agora possamos restaurar, agora possamos viver de forma adequada como cristãos que receberam a salvação. Para que quando estivermos diante do Senhor Deus, possamos viver sem nenhuma vergonha. Receber a salvação, nós vamos diante do Senhor Deus, mas o Senhor Deus irá nos perguntar: eu te salvei, mas o que é que você fez? Como é que você viveu por mim? Nós precisamos conseguir responder isso. O Senhor morreu por mim, mas eu vivi do jeito que eu queria. Será que vocês podem ter este coração? Viver ou morrer é pela vontade do Senhor Deus.
Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. Então, ele ter morrido por nós é para nos vivificar. Quer dizer que o Senhor, pela sua morte, nos salvou. Agora, nós não devemos mais viver por conta própria. Nós realmente somos aqueles que fomos vivificados pela morte do Senhor. O Senhor, ele entregou a sua vida até a morte por causa de nós para nos salvar, nos expiar do pecado. Então, nós que recebemos a salvação, jamais podemos voltar a viver por nós mesmos. Nós precisamos viver agora pelo Senhor que morreu por nós. Então, esta é a palavra do Senhor Deus. Então, o Senhor Deus, ele morreu por mim, mas eu não tenho nenhuma vontade, nenhum coração para viver pelo Senhor. E do que vai acontecer? Como é que você pode ter esse coração? E então, enquanto nós aprendemos a Bíblia, então, 1 Tessalonicenses capítulo 2, realmente versículo 14, não seja por palavras de homens, mas realmente por receber a palavra como a palavra de Deus para a verdade. Esta palavra realmente atua dentro de vós que são crentes. Então, quando nós estamos aprendendo uma coisa, estamos lendo um livro realmente de um cientista e nós não podemos falar, nossa, ele está dizendo isso. Não, não é essa palavra. Um cientista está me passando esse conteúdo. Tem que pensar que a Bíblia é a palavra de Deus passada para mim. É algo que eu preciso compreender e obedecer. Porque os outros livros não temos esse coração de obedecer. Essa graça do Senhor Deus, já que nós não conseguimos compreender, nós não temos nem coração de querer viver pelo Senhor. Romanos capítulo 14, versículos 7 e 8. Dentre nós também. Realmente não pode ter ninguém que viva por si, não pode ter ninguém que morra por si. Nós, quer dizer que o quê? Cristão que recebeu a salvação. Não existe ninguém que viva por si ou morra por si. Morrer é pelo Senhor, viver é pelo Senhor. Seja viver ou morrer, somos do Senhor. Para isso, o Senhor, ele morreu e ressuscitou. Então agora, o Senhor, ele se tornou aquele que vivificou os mortos. Morrer ou viver, nós estamos vivendo para o Senhor. Então, vivendo ou morrendo, eu sou do Senhor. Então, só os ladrões, os caloteiros, as pessoas más, eles falam, o meu é meu e o seu também é meu. Ele está dizendo que tudo é dele. Então, seja ele caloteando as pessoas, praticando estelionato, tudo ele está dizendo que funciona para si. É para as suas palavras. Então, em Efésios, capítulo 4, realmente o ladrão ele já não deve roubar mais. Uma pessoa que vive de avareza não pode viver mais disso. Tem que viver pelo se esforçando, não pode viver realmente com vaidade. Então, quer dizer que continuamente de forma esforçada precisamos viver pelo Senhor. E também para salvar o espírito das pessoas, para os irmãos e irmãs. Existem muitos trabalhos que precisam ser feitos. É para isso que nós vivemos, não é mesmo? Tá, após recebermos a salvação, continuamente ele só vive por si. Então parece que eles estão largando toda essa vontade, esse objetivo do Senhor Deus de ter salvo alguém. Então realmente uma pessoa que agora ele realmente consegue viver pelo Senhor, ele consegue morrer pelo Senhor. Uma pessoa que vive correta pelo Senhor, claro que esse também tem dignidade para morrer pelo Senhor. Realmente pessoas que não vivem pelo Senhor, ele fala, quando der o tempo eu vou morrer pelo Senhor. Será que o Senhor Deus vai deixar? Será que isso vai funcionar? É mentira, ele não viveu nem pelo Senhor. Agora, se você não consegue viver de forma correta pelo Senhor, como é que você pode morrer pelo Senhor? O Senhor Deus, ele nem permite isso. De qualquer maneira, nós vivemos pelo Senhor. Quer dizer que essa palavra do Senhor Deus, ela deve ser aceita como a palavra do Senhor Deus. Toda essa palavra do Senhor Deus, ela atuará em vós como palavra do Senhor. Então nós recebemos a salvação pela compreender a palavra do Senhor. Através da palavra do Senhor Deus, o Senhor Deus nos permite o que? Uma maior graça. Através da palavra do Senhor Deus, o Senhor Deus altera, ele muda, cria a transformação do dia a dia para a nossa vivência, para que possamos viver conforme a vontade do Senhor Deus. Esta palavra, ela atua dentro de vós, que são os crentes e que têm fé. É por isso que nós, que ao ouvirmos a palavra do Senhor Deus, nós não podemos esquecer.
Se esquecemos, é como se nós não tivéssemos recebido a ordem do Senhor Deus. Então vamos ver que um rei, ele foi lá e permitiu uma ordem, e os servos, se eles respeitarem de forma verdadeira a ordem do rei, eles respeitarem, obedecerem, o servirem como rei, os servos, eles vão obedecer à vontade, à ordem desse rei, não é mesmo? Mas se o rei falar uma palavra mal, os servos vão falar: não, senhor, você não deve dizer isso, não é? Então, sempre os servos, mesmo que faça errado, eles precisam ir seguindo. Não, isso não está certo. Mas o Senhor Deus é um Senhor que não tem mentira. O Senhor Deus não está errado. Não existe nada de errado na palavra do Senhor Deus. É porque nós ainda não compreendemos verdadeiramente, completamente. É por isso que mesmo que conseguimos compreender, nós precisamos obedecer. O que não dá para compreender, também precisamos obedecer. Porque se nós obedecemos essa palavra, podemos sentir. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós precisamos ter o coração de que o Senhor ele está nos contando a sua vontade. Diante do Senhor Deus, nós precisamos nos ajoelhar, nós precisamos dizer: Senhor, diga-me que eu irei ouvir. Com este coração. Então, no tempo da palavra também, ele fala: deixa eu ouvir se o pastor está pregando bem ou não. Nossa, falou uma coisa legal. Pastor é para falar coisas boas? Tem momentos que contam coisas engraçadas, tem momentos que falam coisas que não ajudam. Mas a palavra, quando é pregada de forma correta, é palavra de Deus. O Senhor Deus, ele utiliza o seu profeta para contar a sua palavra, o seu apóstolo para pregar o seu evangelho. Quer dizer que a palavra do Senhor Deus é pregada através do Espírito Santo dentro daquela pessoa que foi salva. Uma pessoa ao ouvir essa palavra, ela já que sente um pouco doido no coração dela, ela fala: nossa, está falando para eu ouvir, não é? Tem pessoas que ganham esse sentimento maligno. Fala: nossa, aquela pregação do palavra do pastor de hoje está tentando me acusar. Está certo. Então eu estou dizendo essa palavra para quem ouvir. Eles estão entendendo? Se isso perfura como uma faca no seu coração, você precisa sentir agradecido. Então, através das pessoas que pregam a palavra, o Senhor Deus ele nos permite a palavra. Então, realmente, o Senhor Deus, ele está dizendo essa palavra e o seu servo está dizendo: ai, vou acusar aquela pessoa. Não é isso. Realmente, nas pessoas que ainda não receberam a salvação, após receber a salvação, ainda pessoas que são fracas, pessoas ainda que são pequenas, todas as pessoas, ao ouvirem a palavra, ainda não conseguem compreender bem, não conseguem obedecer à palavra do Senhor Deus. É por isso que nós pretendemos tentar pregar a palavra focada nessas pessoas. É por isso que de forma fácil, não é mesmo? Então, para que qualquer pessoa possa ouvir. Então, continuamente, se você ouvir, essa palavra entra para dentro dessa pessoa, muda a vivência e o coração. Mas ouvindo a palavra, ele fala: eu ouvi uma palavra muito boa. Palavra de quem? Depois ele sai e esquece. Ouve a palavra, mas não tem força para viver. Por isso, então vós, que ouvem a palavra do Senhor Deus, mas não praticam, realmente que enganam a si mesmos, devem se tornar praticantes. Não devem se tornar pessoas que ouvem e esquecem. É o mesmo que a pessoa que olha para o seu rosto no espelho e depois esquece. Ele olha para o rosto dele e fica falando: não, será que está sujo? Será que está limpo? Não é? Então ele falou que: eu preciso consertar. Certo? Ele fala: eu preciso limpar. Eu preciso arrumar. Porque vivendo sozinho, realmente não teria problema em me cuidar, mas já que eu preciso aparecer diante de várias pessoas, minhas obras não são feitas para eu ver, mas sim é para manifestar o Senhor Deus. Então, através da Bíblia eu posso saber qual tipo de pessoa eu sou diante do Senhor Deus, certo? Então, conforme esta palavra que eu aprendi, o que precisa corrigir, eu corrijo, o que eu não consigo, o que eu preciso obedecer, eu obedeço. Então, precisa ir mudando através da palavra, mas vai continuamente esquecendo. Então, o rosto está sujo, está alguma coisa realmente suja, mas é o mesmo que essa pessoa que esquece ao ver isso. Então, ele escuta a palavra e esquece.
Então, ele vem somente para assistir ao culto. Então, esta palavra não tem como trabalhar dentro daquela pessoa. Então, realmente precisa receber como a palavra do Senhor Deus como verdadeira. Então, porque é a palavra do Senhor Deus. Então, esta palavra do Senhor Deus trabalha dentro das pessoas que obedecem. Então, o Senhor Jesus, como ele disse diversas vezes para os judeus, mas eles não conseguiam compreender. Então, o Senhor disse: se vocês querem fazer a vontade do Senhor Deus, então vós realmente devem saber se essa palavra vem do Senhor Deus ou vem de vós. Realmente, quem faz a vontade do Senhor Deus consegue compreender da onde vem essa palavra. Porque se essa pessoa não está nem aí para obedecer ou não, ele ouve por um ouvido e sai pelo outro. É por isso que realmente uma pessoa sábia não é uma pessoa que ouve e esquece, mas é uma pessoa que realmente ela efetua, ela obedece a esta palavra. Quando compreendemos a graça do Senhor Deus e cremos, nós podemos receber a salvação. Após recebermos a salvação quando obedecemos, existe a bênção prometida para nós. Pela graça, pela fé, nós recebemos a salvação, mas dentro da nossa vivência, a bênção que nós iremos receber, a graça que o Senhor Deus ele nos permite, e também todo galardão e prêmio glorioso que iremos receber diante do Senhor Deus. Tudo isso somente estará para aquele que pratica diante do Senhor Deus. É por isso que ao ouvir essa palavra do Senhor, viver conforme essa palavra do Senhor Deus, então quer dizer que existe a promessa, a bênção do Senhor Deus prometida para nós, certo? Então recebemos a salvação, mas esse espírito, ainda ele é muito pequeno. É o mesmo que está com uma desnutrição espiritual, uma pessoa que não consegue viver direito. Não está certo, certo? Após receber a salvação, a vivência dos pais, o amor dos pais, ele precisa receber todo esse cuidado, precisa ir crescendo. Então, essa palavra do Senhor Deus, realmente no meio desse amor dos irmãos e irmãs, nossa vida de fé precisa ir crescendo. Então, mas algumas pessoas não têm nenhuma vontade, nenhum coração de obedecer, não têm vontade de conversar, comunicar com os irmãos. O que está acontecendo então? Então, ao recebermos a salvação, nós não estamos sozinhos. Então, quando nós nascemos, os nossos pais que nos fazem nascer, eles vão nos cuidar. Nós temos nossos irmãos, irmãs, nós vamos ter os tios, tias, nós temos irmãos e irmãs, certo? Então, esta comunhão com a família, para que você possa crescer como uma pessoa correta. Realmente, se você não receber todo o cuidado da sua família, é como se fosse um órfão. O órfão, ele tem essa característica diferente. Ele precisa receber outro tipo de ensinamento através de outras pessoas desconhecidas. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, ele não tem como compreender a graça do Senhor Deus sozinho. Não tem como crescer a vida de fé sozinho. Não tem como obedecer a palavra do Senhor Deus sozinho. Então, um a um, dentro dessa evangelização, ele precisa ir aprendendo. Então, uma pessoa ele disse que ele não envia o seu filho para a escola. Eu falei, por que não envia? Ele falou, não tem o que aprender. Eu falei, como é que você sabe? Ele falou, é só ensinar dentro de casa. Será que isso é normal? Então, deixar o filho lá em casa, será que ele consegue aprender uma coisa sozinho? Então, realmente precisa ouvir a palavra do professor, precisa conversar com os irmãos, com os amigos, precisa ver o que ele fez certo, o que ele fez errado. Do que ele fez certo, ele fala, nossa, eu preciso fazer assim. Ah, o que eu fiz errado, eu preciso mudar. Então, isso realmente dentro de toda a interação com os outros vai formando a personalidade. Então, mas ele trancar a porta do quarto. Então, será que o pai, por ensinar ele dentro de casa, ele vai aprender direito como é a vivência? Se deixar pessoas assim,
para viver na sociedade, não tem como, é muito difícil. Então, realmente, ele é tão fraco como uma flor pequena. Então, realmente, eles não conseguem saber o que fazer. Então, realmente, você precisa viver em trabalho, em grupo, em coletividade, ver quem é seu superior, quem não é. Alguém também precisa realmente fazer você se esforçar. Você também pode ser injuriado, você pode se sentir mal, pode se sentir bem. E assim você vai crescendo na vida. Então, assim você consegue ver uma vida correta. Da mesma maneira, o cristão, dentro da comunhão com os irmãos e irmãs, ele precisa ver pessoas que estão piores do que ele, precisa olhar pessoas que estão melhores do que ele. Não é viver conforme a carne dele. Então, precisa ir crescendo. Então, ver pessoas que cresceram mais do que ele e falar: nossa, eu também vou me tornar igual aquela pessoa. Então, assim vai aprendendo. Então, realmente, quando vocês ouvem a palavra do Senhor Deus, precisam receber com a palavra do Senhor Deus. Então, não é um tempo para você estar somente ali pensando: ah, vou assistir ao culto. Então, realmente, todos os domingos estamos aprendendo a palavra como a vivência e identidade do cristão. Então, realmente não são muitas as pregações que eu faço com esse tipo de título, com esse tema, mas eu pensei, realmente nós precisamos ir continuamente aprendendo palavras dessa maneira. Então, uma pessoa que evangeliza, ele precisa aprender primeiro. Então, enquanto eu vou aprendendo, eu percebi, eu senti diversas coisas que eu não conseguia ver no dia a dia. Então, você ter a identidade de cristão não é algo simples, é algo extraordinário. Então, por isso, então, uma pessoa que recebeu a salvação primeiro, ele se tornou filho do Senhor Deus. Então, antes nós estamos longe do Senhor Deus, vivíamos conforme a nossa carne, nós éramos o quê? Filhos da ira. E assim, nosso pai não era o Senhor Deus, era o diabo. Olhando as nossas obras, quer dizer que nós vivíamos seguindo a vontade e fazer as obras de nosso pai. Então, o Senhor Jesus disse para todos aqueles judeus, todos aqueles seguidores, disse: vós não pertenceis aos Deus, mas as vossas obras pertenceis ao diabo. Quer dizer que as obras manifestam. Então, realmente, quem é que domina todo a potestade do ar? Realmente é o diabo. Então, o filho do Senhor Deus, agora continuamente pelo poder do Senhor Deus, ele precisa viver. Realmente precisa fazer compreender a graça do Senhor Deus. Precisa viver conforme como deve viver pela vontade do Senhor Deus. Todos os dias precisa ir crescendo. É por isso que uma pessoa que recebeu a salvação, ele é filho do Senhor Deus. Então ele tem o poder de ser chamado filho de Deus. Então, eu já disse diversas vezes, desde a semana passada também. Então por que que ele disse que nós temos o poder de sermos chamados filhos do Senhor Deus? Então porque o Senhor Deus Pai criou todas as coisas, ele se tornou nosso Pai. E algo mais forte do que isso, realmente existe outra coisa? Realmente será que existe algo mais forte do que essa autoridade? Então o que que acontece conosco? Então, nós que nos dizemos filhos do Senhor Deus. Então, realmente isso é algo grandioso. Então, é por isso que agora, como filhos do Senhor Deus, nós precisamos ir vivendo. Então agora eu tenho me tornado filho do Senhor Deus. Quer dizer que realmente pelo pecado, agora eu realmente era o filho do diabo, vivia sendo puxado para vontades carnais. Mas agora nós fomos salvos. E agora estamos no lugar realmente mais alto do que Adão antes de pecar. Mais alto do que o jardim do Éden. Quer dizer que agora, realmente, no Jardim do Éden, Adão não era filho do Senhor Deus. Ele não era nada. Ele somente era um espírito que era conforme a imagem do Senhor Deus para viver em obediência ao Senhor Deus. Ele agora precisa viver obedecendo ao Senhor Deus. Ele realmente precisa buscar os outros frutos sem ser o da árvore do conhecimento do bem e do mal. Para que assim ele pudesse receber a vida eterna. E assim se tornar o filho do Senhor Deus. E assim poder entrar na casa do Pai. Mas esse Adão, realmente no meio
do diabo e do Senhor Deus, ele precisava selecionar, mas ele escolheu errado. Então nós, dentro de Adão, nascemos como pecadores. Nós nascemos com toda essa contaminação pecaminosa. Nós nascemos como descendentes do pecado. Então, mas agora o Senhor, ele nos salvou. E agora nós estamos num lugar muito maior, antes mesmo de Adão. Então quer dizer que agora o Senhor Deus, ele nos permitiu a vida eterna, para que nós possamos nos tornar em filhos do Senhor Deus, para que possamos viver conforme a vontade do Senhor Deus. Essa promessa o Senhor Deus, ele nos permitiu. E assim, então, após recebermos a salvação, o Filho do Senhor Deus, o Senhor Deus que salvou o nosso espírito, ele deixa, será, nossa carne solta por aí? Como é que vocês pensam? Então, já que o Senhor nos salvou, ele vai falar, vamos nos encontrar no céu. Não. O Senhor, ele não vai nos deixar largado por aí, como se estivéssemos perdidos. O Senhor vai estar junto conosco. Então, em Mateus capítulo 20, então, o Senhor, ele sempre estará conosco até os confins da terra. Como? Através do Espírito Santo. Quer dizer que agora o Filho do Senhor Deus chegou. Então, os anjos também. Realmente, eles foram enviados para todos os cristãos, para protegê-los, até que possam entrar no reino do Senhor Deus. Vocês precisam crer nisso. Então, se não crerem nisso, não tem como saber o que o Senhor Deus está fazendo. Eles ficam pensando, o que eu vou fazer? Os meus pecados eu vou levar para mim mesmo. Viver igual as pessoas do mundo, buscando a vontade, a carne, o desejo deste mundo, toda a preocupação deste mundo. Realmente toda a preocupação deste mundo, viver nessas coisas tais. Então, o príncipe, se ele partir do reino do Senhor Deus, ele viver como malandro, viver como os mendigos na rua, não tem como receber todo esse trono, não tem como viver como príncipe. Então, Mateus capítulo 10, versículo 20. Realmente o Senhor ele já contou todos os nossos cabelos, até os fios de cabelo. Ele conhece todas as minhas situações. Ele conhece todas as minhas situações. Então, todos os dias o Senhor, ele realmente está nos cuidando, está nos protegendo. Por isso que no domingo passado, nós aprendemos realmente todas as coisas que o Filho do Senhor Deus necessita, o Senhor Deus, ele o faz. Quer dizer que agora, continuamente, enquanto vivemos neste mundo, o Senhor Deus nos permite a graça necessária. O Senhor Deus, ele nos ajuda em todos os momentos. Então, até todos os anjos realmente dos céus, o Senhor Deus, ele está contando os pássaros, os seres vivos deste mundo. Até as folhas, as ervas do chão, o Senhor Deus os faz crescer. Então, realmente, o Senhor, ele faz as aves dos céus crescerem. Ele cuida de todos eles. Mas será que o Senhor, nós não seremos mais preciosos? Então, e nós vamos nos preocupar no que comer, o que beber, né? Nós não precisamos nos preocupar com isso. Essas coisas são das pessoas gentias. Pessoas gentias que aparecem que são pessoas que não receberam a salvação. Então, os judeus também que não receberam a salvação, eles também são gentios. Então, a pessoa que não recebeu a salvação realmente é um gentio. Os judeus também, se não receberam a salvação, ele também é uma pessoa que não está dentro da igreja do Senhor Deus. É por isso que o gentio também que não recebeu a salvação também não está dentro da igreja do Senhor Deus. É por isso que realmente existem três diferenças: judeus, gentios e aqueles que receberam a salvação, os cristãos. Então, os judeus, eles têm até o final o orgulho deles que são povo do Senhor Deus. Eles são realmente uma nação diferenciada deste mundo. Porque se eles obedecerem, eles recebem a bênção. Se eles desobedecerem, eles vão para a maldição, recebem toda essa vontade de predestinação do Senhor Deus. Então eles realmente percebem muito bem como é a vivência deles realmente através da história que eles viveram. É por isso que o Senhor Deus ele mostra realmente qual é o seu trabalho, qual é a sua vontade através do povo de Israel que vive conforme a vontade de Deus. É por isso que o povo de Israel, até os confins da terra, o Senhor Deus de forma especial está cuidando deles e está governando sobre eles. E também, além disso, todos são gentios. Então, os gentios também, se receberem a salvação, eles podem ser chamados igreja de Deus, podem participar desse rebanho. E se o gentio também receber a salvação, ele também pode estar dentro dessa igreja do Senhor Deus. É por isso que se olharmos em Efésios capítulo 2. Realmente aqueles que estiveram longe, os gentios, aqueles que estiveram perto, que realmente
estão dentro da igreja do corpo de Cristo. Então, esses gentios, eles serem salvos, realmente todas essas pessoas, eles estão realmente sendo representados pelas palavras gentil. Então, nós todos realmente estamos vendo nosso espírito, nossa carne, realmente sem ter nenhuma relação com o Senhor Deus. Nós usamos nossa maneira, toda a nossa vontade. Então, o Senhor Deus, ele está deixando de qualquer maneira. Mas nós não somos igual aos gentios. Nós não podemos ser iguais a eles. Nós não podemos ter essas preocupações. Então, realmente, o Senhor Deus, realmente, ele sabe o que nos é necessário que tenhamos. Porque ele contou todos os fios de cabelo. Como assim ele não vai saber o que nos é necessário? Vocês estão entendendo? Ah, acho que o Senhor Deus, ele não me conhece. Ah, eu recebi a salvação, mas por que o Senhor Deus me deixa com tanta dificuldade? Por que o Senhor Deus me deixa tão realmente pobre? Então, por que será que o Senhor Deus ele me permitiu tanto sofrimento, tanta tristeza? Por que o Senhor Deus me permitiu essa doença? Então, será que o Senhor Deus ele não existe? É por isso? Aprendam mais a Bíblia, não é isso. Então, realmente, dizendo essas palavras, então, lendo essa palavra, realmente nós todos, realmente são palavras ditas para os cristãos. Então, realmente para todos os cristãos. Realmente é uma palavra que o Senhor Deus está dizendo. Vós primeiro. Por que ele disse vós primeiro? Ele disse o quê? Buscai primeiro. Não é para pensar o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir, não. Realmente tem que deixar diante do Senhor Deus essas coisas. A primeira coisa que precisamos fazer é buscar o reino de Deus e a sua justiça. E assim, todas essas coisas que são da carne vos serão acrescentadas. Então, se formos em alguns lugares, quando nós compramos uma coisa, em outros lugares eles dão mais um, não é? Se compramos um por dois. Então, quando nós pagamos dinheiro, nós compramos. Então, mas se eu compro e essa pessoa, ela fala, eu vou te dar isso como brinde. Do que nós chamamos disso? Nós ficamos felizes, não é? Você fica sentindo bem, não é? Nossa, que bom. Tal, mas essa coisa de dar algo a mais para uma pessoa parece que não tem tanto valor no mundo. Mas diante do reino do Senhor Deus, o Senhor Deus ele vai nos permitir o que o seu reino e a sua justiça ao procurarmos. Então o Senhor Deus ele vai nos acrescentar todas as coisas. Então, quer dizer que todas as coisas que nossa carne necessita, até entrarmos no reino do Senhor Deus. O Senhor Deus vai nos dar como soma, como bônus. Vocês conseguem crer nisso? Então precisam compreender essa palavra. Então o Senhor ele diz para buscar o seu reino e a sua justiça. Então qual é esse reino do Senhor Deus? Esse é o reino do Senhor Deus. Então Mateus capítulo 24, versículo 14. Então realmente esse é o evangelho que vai ser pregado por todo o mundo, para todas as nações. Então realmente este é o evangelho do Senhor Deus, do reino de Deus. Então realmente o Senhor Jesus, ele morreu na cruz e ressuscitou. Este evangelho da salvação nos foi pregado e quando nós cremos nessa salvação nós podemos ser salvos e assim nós podemos nos tornar em povo santo do Senhor Deus que pode entrar no reino de Deus. É por isso que agora nós buscamos o reino do Senhor Deus, quer dizer que é para que nós possamos receber a salvação, salvar o espírito dos outros. É por isso que o Senhor Jesus, em João capítulo 20, do versículo 21, realmente ele disse após ressuscitar, então, como o Pai me enviou, eu vos envio. Então essa palavra eu já preguei diversamente para vocês, vocês precisam compreender isso. Então o Senhor ele enviou o seu Filho unigênito, lá do Reino Santo, lá do alto céus. Ele nos enviou como evangelistas para todos os lugares, como missionários. Quer dizer que nós realmente fomos salvos pelo Senhor. Realmente nós agora somos como filhos do Senhor Deus para salvar o próximo. Quer dizer que realmente para salvar uma pessoa é necessário que você pague o salário desse pecado.
É necessário ser pago o valor desse pecado para que possamos ser salvos. É por isso que o Senhor Jesus veio e consumou tudo na cruz. Ele terminou esse trabalho. Então, Senhor Deus Pai, como o Senhor Deus Pai me enviou, eu também vos envio. Então, realmente, esta verdade que o Senhor, Ele cumpriu. Agora, o nosso dever é pregar esse trabalho do Senhor Deus. Agora foi dado para os cristãos cumprirem. Nós olhamos em Mateus capítulo 15, realmente ele diz que o Espírito Santo, quando ele vier, ele irá testificar por mim. Realmente, vós também deveis realmente testificar sobre mim. No Antigo Testamento, o Senhor, ele disse para quê? Para todos os judeus, mas agora, realmente, no tempo dos apóstolos, ele disse para todas as pessoas, para todos os gentios, para todos que receberam a salvação. Agora, realmente, a palavra do Senhor Deus é pregada para todas as pessoas que receberam a salvação, através dos apóstolos, as pessoas que receberam a salvação primeiro, para que o evangelho seja pregado. E assim, muitas pessoas possam receber a salvação. Esse é o trabalho do Senhor Deus. Então, nós somos pessoas que agora temos esse dever do Senhor Deus. Então, nós somos pessoas que fomos enviados pelo Senhor Deus para este mundo. Nós somos pessoas que estamos aqui para realmente cumprirmos, para contarmos as boas feituras do Senhor Deus, para que os outros possam receber a salvação. Então, vocês sabem quão grande é esse trabalho. Então, fazendo esse trabalho, realmente nós precisamos buscar o reino de Deus e a sua justiça. Então, realmente outros espíritos possam receber a salvação. Então, em Salmo 118, realmente eu não morrerei, mas anunciarei todas as boas obras do Senhor. Então, quer dizer que o Senhor, que cuida de toda a história, realmente eu irei dizer todas as suas boas feituras. Realmente que é o trabalho de nos levar para o reino dos céus. Então, nós estamos pregando essas palavras. É por isso que o apóstolo Paulo, ele diz que até finalizar o trabalho de evangelizar a vontade do Senhor Deus, ele jamais considerará a sua vida por preciosa. Para pregar este evangelho, ele disse que essa vida da carne pode morrer várias vezes. Não é por causa que ele estava se sentindo muito confiante, não. Realmente, olhe quanto sofrimento ele recebeu pelo evangelho. Ele sofreu, ele ficou com frio, ele ficou nu, ele realmente teve que apanhar, ele foi torturado, ele quase morreu, ele foi apedrejado. E assim, quase morreu, mas depois voltou para evangelizar novamente. Foi para Roma e evangelizou, e assim foi decapitado e foi morto. Por que será que ele fez isso? Para que nós possamos fazer o mesmo. Não foram somente os apóstolos que fizeram isso. E também pelo evangelho. Não é para nós deixarmos tudo para apóstolos e agora ficamos ali atrás só olhando. Não é isso. Então o cristão, a vivência dele, realmente existe todo o que? A prioridade, certo? Qual é a prioridade para o cristão? Realmente não deve esquecer. Então não podem pensar que realmente não é importante. Realmente depois não vai ter tempo para fazer as coisas importantes e acaba e tudo. Não pode ser assim. O cristão precisa saber a prioridade. Precisa saber o que eu preciso fazer primeiro. Dentro da nossa vivência. O Senhor que nos salvou. Então, nosso coração, nosso pensamento, todo o nosso trabalho. Realmente o Senhor é o Senhor que merece receber todo esse nosso serviço. Então não é ir juntando as boas obras, não é ir juntando riquezas, não é ir juntando o reconhecimento deste mundo. Não, todas as coisas são feitas para o Senhor Deus, é para salvar os espíritos mortos, é para pregar esse evangelho do Senhor Deus para todas as pessoas. Isso é somente o que o evangelista que faz, é somente o pastor que faz? Não, é todos nós precisamos fazer. Mas não é que todos nós precisamos pegar o evangelho e pegar essa Bíblia e ir para qualquer casa e sair pregando. Não é para fazermos isso. Não foram somente os apóstolos que pregaram o evangelho. O Estevão, o diácono, pregou o evangelho. Ele pregou o evangelho e morreu apedrejado. Ele era o quê? Filipe também. Todos eles eram diáconos, mas eles eram realmente grandes pregadores diante do Senhor Deus.
Então, quando houve uma grande perseguição em Jerusalém, realmente muitos apóstolos foram espalhados. Eles estavam escondidos com medo de morrer? Não, eles todos aonde iam pregaram o evangelho. Então pregaram o evangelho por todo Jerusalém, por toda Samaria, por toda a Judéia. É por isso que o Senhor ele bateu em Jerusalém para que todos possam se espalhar. Então o Senhor não foi lá e jogou água neles. O Senhor Deus ele está batendo com a madeira para espalhar este fogo. Não é para apagar o fogo, para queimar mais. Então fazer com que realmente possa se espalhar esse fogo. Então realmente esse fogo foi se espalhando e assim eles saíram de Jerusalém e se espalharam por todos os lugares. Realmente todos os caminhos dão para Roma. Não é naquele tempo? É por isso que foi pregado o evangelho até Roma. E também quando entrou o evangelho para Roma, de forma instantânea o evangelho foi pregado por todos os lugares. Então é por isso que realmente esse evangelho ele ser pregado por todo este lugar, realmente por todo o mundo. Então agora esse evangelho do Senhor Deus ele foi pregado realmente para todas as pessoas, porque tem o poder do Senhor Deus de salvar para todo aquele que ouve e aquele que crê. Realmente quando esse evangelho é pregado, realmente todas as pessoas ao ouvir essa palavra do Senhor Deus eles podem receber a salvação. Então realmente se eu tenho, por exemplo, um remédio que pode curar de qualquer doença de uma pessoa, então quer dizer que realmente eu posso pegar esse remédio e dar para as pessoas que estão realmente com dificuldade. Será que eu vou guardar dentro do meu armário e deixar as outras pessoas morrerem? O que vai acontecer primeiro? Então será que eu preciso misturar com alguma coisa água e vender pouquinho por pouquinho para as pessoas? Então realmente eu preciso fazer coisas estranhas e vender para as pessoas de forma cara. Esses são o quê? Estelionato, não é mesmo? Então, realmente o que nós temos? Realmente isso tudo é um dom do Senhor Deus, é presente do Senhor Deus que nos foi dado. Então agora nós buscamos esse reino do Senhor Deus. Realmente é o quê? É a palavra do Senhor Deus. Então nós ainda não recebemos a salvação. Nós precisamos pregar esse evangelho para essas pessoas. Nós precisamos pregar o evangelho para salvar o espírito dessas pessoas, para que elas possam realmente saber que nós estamos vivendo neste mundo para esse trabalho do Senhor Deus. Tem Filipenses, capítulo 1, versículo 7, vamos procurar. Filipenses, capítulo 1, versículo 7. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Em os apóstolos Paulo, realmente ele já foi pregar o Evangelho em todos os lugares por Roma também. E aí, quando ele foi pregar o Evangelho em Salônica e para a igreja de Filipe, realmente quem recebeu a salvação? Lídia, que ajudou todo esse trabalho. Então ele disse para vir para a minha casa para estar pregando o Evangelho. Realmente para que possam me conhecer como aquele que crê no Senhor Deus. Então realmente fique na minha casa. A Lídia o convidou. Então o Senhor enviando os seus discípulos. Então ele disse para procurar a casa de uma pessoa apta para iniciar a igreja ali. E até partir de lá, não é para sair de casa ou em casa, mas é para ficar naquela casa para evangelizar. Então, a Lídia recebeu a salvação primeiro. E assim realmente os apóstolos, após o apóstolo Paulo e após a Lídia receber a salvação e receber o apóstolo Paulo, ela foi receber todos os apóstolos. Então, realmente, ajuntando todas essas pessoas que precisam receber a salvação e agora ajuntarem eles naquela casa dela, os servirem, preparar toda a comida, preparar lugar para eles dormirem, realmente não é algo surpreendente?
Então a Lídia realmente ela disse, antes, depois de receber a salvação, o meu trabalho é esse. Então realmente ela faz todo o trabalho com tecidos, realmente mais do que todo esse trabalho, o comércio com tecidos dela. Então realmente ela disse que ela vivia pelo comércio dela também, com certeza. Mas o objetivo da vida dela é o quê? Pregar o evangelho. Ela não consegue pregar o evangelho como os apóstolos, certo? Então ela fornecia a casa para os apóstolos. Ela fornecia o que dava para os apóstolos. Então ela deu toda essa comida para os apóstolos que precisavam comer. É por isso que a igreja de Filipe realmente se iniciou na casa de Lídia, até eles partirem. É por isso que a igreja de Filipe é um lugar muito, muito famoso. É uma igreja de exemplo. É por isso que desde o momento que receberam a salvação, o apóstolo Paulo ele foi para Roma até ele ser decapitado e morrer. Então, antigamente tinha trânsito, tinha carro, tinha telefone, tinha alguma coisa assim. Realmente a igreja de Filipe não falou para ele, tudo bem, vai embora, tchau. Não foi isso. Eles oraram pelo apóstolo Paulo, por todo lugar que ele ia para evangelizar, eles ajudaram do que dava. Ajudaram com todos os bens materiais também. Então Epafrodito então, ele enviou esse mensageiro para a igreja de Filipe, para realmente partirem de igreja de Roma, de Filipe, continuamente para anunciar todas essas notícias. Então, realmente, o apóstolo Paulo recebeu todas essas orações pela igreja de Filipe. A igreja de Filipe enviava os bens materiais necessários para a evangelização através do apóstolo Paulo. A igreja de Filipe. Então, realmente, enquanto o apóstolo Paulo estava preso dentro da igreja, quer dizer que realmente o Senhor ele está dizendo para todos os cristãos, realmente para que vós realmente fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do evangelho. A igreja de Filipe sempre estiveram junto com o apóstolo Paulo para toda essa evangelização, porque amaram o apóstolo Paulo. A igreja de Filipe, os irmãos, todos eles, realmente o coração deles realmente tinha o mesmo coração, a mesma vontade que o apóstolo Paulo. Então, realmente, nós dizemos, onde estão os bens materiais, está a sua vontade, certo? Para onde você ajunta riqueza, está o seu coração. Então, todo o coração dos irmãos da igreja de Filipe, podemos ver que estava onde? Para pregar o evangelho, para orar, para trabalhar por ele. Então, toda essa fé do apóstolo Paulo, realmente junto com os irmãos de Filipe, fazendo esse mesmo trabalho, se ajuntando, nós podemos ver que com certeza tinha esse coração de amar os irmãos da igreja de Filipe. O apóstolo Paulo com certeza deve ter agradecido diante do Senhor Deus, porque ele diz que eles tinham o coração dele. Então quer dizer que o Senhor Deus, realmente ele, recebeu todo esse sofrimento por causa de nós. Quer dizer que realmente para pregar o evangelho, para a confirmação do evangelho do Senhor Deus. Realmente para pregar esse evangelho. Então todos vós fostes participantes da minha graça. Então, para confirmar este evangelho, eles passaram por todo esse sofrimento, por toda essa tristeza, para pregar esse evangelho do Senhor Deus. Por toda essa aflição. Quer dizer, participaram. Isso é importante. E também, versículo 27. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Vamos ler todos juntos. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. E agora precisa viver de forma digna conforme o evangelho do Senhor Deus. Então quer dizer que estando junto com os irmãos, estando longe dos irmãos, todos vós no mesmo espírito, para uma mesma vontade, combatendo juntamente o mesmo ânimo pela fé do evangelho. A igreja de Filipe, esses irmãos, eles estão vivendo de forma digna para o evangelho do Senhor Deus. É por isso que ele fala, vivam continuamente de forma digna. Então precisa viver de forma digna para o evangelho do Senhor Deus, como povo do Senhor Deus.
Então, esse povo para o reino do Senhor Deus, eles precisam participar desse trabalho de estender esse grupo, esse número para o reino do Senhor Deus. Então, realmente, os conquistadores, eles usam todos os bens materiais, tudo que eles precisam, eles fornecem armamento para todos os seus soldados, e eles realmente treinam muitos soldados, e assim realmente eles estendem as suas fronteiras. Então morra o vizinho ou não, não importa, ele quer estender as suas fronteiras, ele quer crescer o seu país. O que resta por fim? Não tem nada. Então é por isso que nós precisamos estender esse trabalho do Senhor Deus. Nós estamos fazendo esse trabalho para o reino de Deus. Toda essa fronteira que nós perdemos diante do Senhor Deus, nós precisamos rebuscar novamente. Então nós temos o quê? Nós temos toda essa fronteira diante do Senhor Deus, nós temos o povo diante do Senhor Deus, nós temos todas essas três coisas que onde a vontade é do Senhor Deus, as fronteiras são o reino do Senhor Deus, o povo do Senhor Deus são o quê? São aqueles que receberam a salvação. Esses todos os três é necessário. Então o que o Senhor Deus ele está fazendo agora? Realmente ele está fazendo um trabalho de preparar todo esse povo, todo esse reino diante do Senhor Deus. Realmente cada pessoa, por pessoa que receberá a salvação. Então, realmente, quando todo o reino do Senhor Deus for preparado, toda essa fronteira foi estendida, e assim o reino do Senhor ele virá nos buscar. Então, todos nós, para uma mesma vontade, para o mesmo coração. Então, nós precisamos nos unir para o Evangelho. Então, para esse trabalho de pregar o Evangelho, nós precisamos participar, nós precisamos estar unidos. Eu estou lendo a Bíblia em coreano com vários dialetos antigos. Então, do lado da cruz. O Senhor ele disse: aonde se reunirem duas ou mais pessoas, ou três pessoas, realmente o Senhor ele estará ali. Realmente estando servindo essa cruz do Senhor, para a vivência dessa evangelização da pregação da cruz do Senhor, unindo todas as nossas forças, gastando todo o nosso esforço, para toda a vontade. Então quer dizer que nós estamos unidos para a pregação deste evangelho do Senhor Deus. Quer dizer que nós todos estamos unidos para a pregação desse evangelho do Senhor Deus. Então, Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 14. Vamos ler todos juntos. Todavia fizestes bem em tomar parte da minha aflição. Os irmãos de Filipenses. Ele disse que vós fizestes bem em tomar parte da minha aflição. Quer dizer que eles participaram da aflição dele. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles sofreram junto com o apóstolo Paulo? Então eles passaram fome quando o apóstolo Paulo estava passando fome? Quando o apóstolo Paulo foi preso, eles foram presos juntos? Então, realmente, o apóstolo Paulo está bem longe da igreja de Filipe, que está aprisionado em Roma, mas todos eles por um objetivo. Então, o apóstolo Paulo realmente viveu pelo esse evangelho. Esse evangelho é pregado no meio do sofrimento. No meio da aflição é pregado esse evangelho. No meio de muita luta, esse evangelho pode ser anunciado. Então, até nos nossos dias de o evangelho ser pregado, ter chegado até nós. Então, realmente, todo esse trabalho do Senhor Deus, todos os apóstolos terem morrido, eles terem perdido as suas vidas por causa de nós. Nós não sabemos realmente como eles realmente sofreram. Realmente, esse evangelho também está para nós. Então, claro que ainda também, diante de nós, realmente tem pessoas que realmente, ao pregar o evangelho, eles são mortos. Então, em cada lugar, nós não sabemos realmente quão difícil isso está.
Mas nós, como estamos realmente em grande paz pregando o Evangelho? Realmente, onde estejamos, realmente nós somos aprisionados, nós somos mortos, nós somos realmente apanhados? Realmente pode ser que nós possamos ser perseguidos por diversas maneiras, mas isso não é nada. Mas nós não temos os mesmos sofrimentos do que as outras pessoas, realmente como no Novo Testamento, como o tempo dos apóstolos. Mas nós realmente precisamos participar dessa aflição. Nós todos precisamos entregar para todo esse serviço. Nós precisamos orar junto para o Evangelho. Nós precisamos estar sofrendo juntos. Nós precisamos estar trabalhando juntos para esse Evangelho. Nós precisamos estar realmente dando as nossas ofertas. Nós precisamos nos sacrificar. Tudo isso para o Evangelho nos unimos. Não é verdade? Então, realmente, a linha de frente, os soldados que estão lutando lá na frente. E lá atrás, as pessoas estão comendo, bebendo, dançando, brincando. E não se importa se os soldados estão morrendo lá na frente ou não. Se nós não ajudarmos, todos eles vão morrer. Tem pessoas que mesmo lutando, eles podem fugir. Então é por isso que todos nós, realmente para proteger toda a nação, proteger toda a família, proteger o povo, realmente os soldados eles vão e lutam. É por isso que as pessoas que estão lá atrás fazem o quê? Eles estão pagando os seus impostos, eles estão ajudando a fazer armas, eles estão preparando toda a alimentação pelos soldados. Eles estão preparando todos os equipamentos para os soldados, para que assim a frente pode lutar e ter o fornecimento, o reforço pelas costas, não é mesmo? E vencer a guerra. Então, na Segunda Guerra Mundial, realmente aconteceram vários problemas no mundo. Realmente todo o povo na Segunda Guerra Mundial. Todos eles pegaram, deixaram seus pratos e foram fazer as bombas, não é mesmo? Então, de qualquer maneira, nós precisamos vencer dessa luta. Mas a nossa luta não é uma luta assim. Quer dizer que nós, a nossa vivência, realmente é lutando contra o diabo. É guerra pregar o evangelho. Isso não é algo fácil. Então, de qualquer maneira, realmente existem os cristãos que eles vivem por esse evangelho, que estão vivendo para a pregação. Nós precisamos todos unir a força, nós precisamos orar por eles. Precisamos ajudar com todas as despesas para a missão. Nós precisamos ajudar para construir todos esses lugares que eles precisam realmente pregar esse evangelho. Nós precisamos ajudar, seja no carro, seja para a educação dos filhos desses missionários. Porque nós estamos enviando esses missionários. Sabe quanto custa tanto dinheiro enviar um missionário? Realmente pessoas que não sabem realmente devem se assustar. Mas no mínimo, por mês, nós gastamos por volta de 3.500.000 reais só na missão. Com que dinheiro? Com o dinheiro dos irmãos e irmãs que participam. Então não tem muita dificuldade. Cada momento nós estamos gastando mais ainda. Porque as igrejas vão aumentando cada momento mais. As igrejas no exteriores, em 74 países. Número de igrejas. São 690, são quase 700 igrejas. Cada ano vai aumentando. Vários lugares estão pedindo para enviar missionários para eles. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos unir para esse trabalho. Então, realmente, morrer ou viver não importa para mim. Será que se largar desse jeito, vai acontecer algo? O que vai acontecer? Nós precisamos nos unir para esse trabalho. Então, nós todos realmente estamos para fazer esse trabalho do Senhor Deus. Então, em Efésios, realmente o que ele disse para os irmãos de Efésios? Ele disse, pediu para que eles orassem por ele. Para que possam anunciar esse evangelho grandioso do Senhor Deus. Realmente que o Senhor Deus nos permita a palavra necessária para que possamos evangelizar, para que possamos ser resistentes nessa palavra do Senhor Deus, para que possamos evangelizar de forma digna.
Em Colossenses, capítulo 4, versículo 34. Capítulo 3, versículo 34. Realmente, ele já disse, pediu a mesma coisa. Realmente, para todas as pessoas que receberam a salvação. Realmente, ele disse que para que possamos abrir esse coração. Então, para que possamos anunciar esse evangelho. Realmente, quando nós unimos para pregar esse evangelho, a força do Senhor Deus ela é manifestada. Também desculpem. Então, mas as pessoas que pregam o evangelho, todos os irmãos e irmãs, existem muitas pessoas que pregam esse evangelho. Então, tem muitas pessoas que estão pregando esse evangelho e vocês estão orando por eles. Não tem nenhuma pessoa que vocês lembram enquanto vocês estão comendo alguma coisa gostosa? Então, por favor, ore por essas pessoas que estão evangelizando. As pessoas que estão indo para os lugares difíceis para evangelizar. As coisas que precisam. Por favor, deem para eles. Para que deem a saúde para eles. Lá no exterior. Em um ambiente tão difícil. Estão pregando o evangelho. Tem irmãos que. Tem missionários que ficam doentes, eles retornam. E quando eles ficam saudáveis, eles voltam novamente. Mas vocês não têm interesse nisso? Então, para isso, precisamos orar. Precisamos enviar todas as despesas para eles. Então, lá na Coreia ou no exterior, nós podemos ir muito bem no acampamento de verão, realmente para que muitas pessoas possam receber a salvação. Realmente, embaixo daquele sol tão quente, nossos irmãos e irmãs sofrendo, realmente estão se esforçando para pregar esse evangelho. Realmente recebendo com um rosto tão alegre, tão feliz. Realmente dia e noite fazendo esse trabalho voluntário. Tudo para pregar esse evangelho do Senhor Deus, para se unir, estarem participando desse sofrimento, dessa aflição. Depois nós descobrimos. Então, os irmãos que não dormem, que estão como segurança guardando, nós temos realmente até irmãos que são polícia federal, tem irmãos que são empresários, tem irmãos que são juízes. Na casa deles, tem pessoas que têm irmãs e irmãs tão realmente que não molham nem a ponta do dedo na casa delas, que vivem tão bem, de forma tão rica, de forma tão próspera, mas ela, no dia do acampamento, ela está lá trabalhando, esforçando, suando, ela está cuidando, o irmão está cuidando de estacionamento, o que não, jamais se imaginaria fazer isso na casa dele. Mas por quê? Para esse trabalho de pregar esse evangelho, para participar desse trabalho. Então vamos ver Romanos capítulo 16. Romanos 16, versículo 3. Versículo 3 e 4, vamos ler. Saudai a Priscila e a Aquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Então, Priscila e Aquila. Então, eles são gentios. Mas todos eles, junto com o apóstolo Paulo, pregaram o evangelho.
Tá, Aquila e Priscila. Todos eles fizeram com que o apóstolo Paulo pudesse viver em sua casa. Eles faziam o trabalho de criar tendas, construir tendas. Eles faziam esse trabalho. O apóstolo Paulo fazia junto esse trabalho. Quando dava o sábado, tá, juntava todos os cristãos. Mas então, Priscila e Aquila. Priscila e Aquila. Aquila é o marido e a Priscila é a esposa. O apóstolo Paulo, ele não está falando, eles iam seguir quietas. Ele não está realmente parecendo que estava menosprezando, mas não era isso. Mas no momento de elogiar, ele elogia primeiro. Então, de forma mais digna, de forma mais apta. As irmãs, elas fizeram esse trabalho da pregação do evangelho. Quando nós olhamos aonde o evangelho foi pregado, a força das irmãs foi extraordinária. Realmente, quem recebeu a salvação, quem pecou primeiro foi as mulheres, mas também quem recebeu a salvação e quem viveu pelo evangelho primeiro também foram as mulheres. Então, as irmãs, elas de forma mais esforçada viveram para essa evangelização. Não são todas, mas a maioria. Tá, até no tempo do Senhor Jesus. Se olharmos em Lucas capítulo 8, o Senhor Jesus e os 12 discípulos estavam andando para pregar todo esse evangelho. E sabe quem estava por trás, cuidando de todas as coisas? Quem trazia as coisas para comer? Quem preparava a sua roupa? Quem preparava o lugar para dormir? Então, vocês já se preocuparam com essas coisas? Então, são coisas que nem adianta você se preocupar. Então, mas haviam irmãs que faziam esse trabalho. Então, Maria Madalena e as mulheres. Tem a Maria também, mãe de João. E também várias outras irmãs que também não tinham nome. Então, todas elas, pela sua boa maneira, o serviram. Então, são 13 homens, não é? Quando eu vou para algum lugar, elas ficam pensando. As irmãs se preocupam demais. Onde comer, o que preparar, como dormir. Tá, as irmãs não precisam se preocupar tanto, mas realmente homens são 13. Mas para cuidar de todas essas mulheres são as irmãs. Até embaixo da cruz elas o seguiram. Até as primeiras pessoas que foram no cemitério do Senhor Jesus, no túmulo, foram as mulheres. Todos os discípulos fugiram. Olhando isso, as irmãs, elas são bem mais altruístas, elas são bem mais sacrificadoras, elas são bem mais ativas. Quando o evangelho foi pregado aqui pela Coreia, realmente as irmãs, elas se esforçaram tanto. E assim a igreja, quando elas se esforçam bastante, cresce a igreja, as irmãs precisam se afastar. É por isso que em Filipenses capítulo 4, que ele diz até aquelas mulheres que se esforçaram para a minha evangelização, começando por Lídia. Todas as mulheres que se esforçaram junto com Paulo. E também depois. As irmãs recebem a salvação primeiro, o marido recebe a salvação. As irmãs, elas se esforçam para que a igreja possa crescer. E assim as irmãs, elas precisam ajudar para que os irmãos possam ir adiante para continuar esse trabalho do evangelho. Se as irmãs continuarem à frente, isso não é bíblico. Faz como sacrifício. E por trás, se escondendo, faz o trabalho voluntário. Eu não estou dizendo para se esconder, para não fazer nada, mas eu digo sem palavras, sem falar nada. Então, Priscila e Aquila. Então, Aquila é uma pessoa realmente extraordinária, mas Priscila foi melhor ainda. É por isso que Priscila veio primeiro. Então, diz que eram companheiros. O que é companheiro? O que são esses cooperadores? São as pessoas que trabalham junto. O apóstolo Paulo, ele realmente sofreu tanto, se esforçou. Então, mas realmente houveram as pessoas que participavam junto com ele.
E também se olharmos em Romanos capítulo 16, versículo 2. Então a irmã da Sincreia, irmã Febe, irmã que ajudou a escrever Romanos, enviou para os irmãos da igreja de Roma. Então é esta irmã que se chama Febe. É por isso que se olharmos no final do versículo 2. Para que a recebais no Senhor, como convém aos santos que ajudeis em qualquer coisa que vos necessitar, porque tenho hospedado a muitos como também a mim mesmo. Então essa irmã, ela hospedar. O que significa hospedar? É uma pessoa que ajudou. Então o marido, ele tem o dever de proteger a sua esposa e os filhos. E a esposa tem o dever de cuidar todo esse trabalho, toda a saúde do seu marido. É o que cada um precisa se ajudar na família. E essa irmã que se chama Febe, na igreja de Sincreia, não somente por lá, mas realmente ela faz o trabalho de hospedar vários cristãos. Realmente o hospedeiro de apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não tinha nem família. Então Priscila e Aquila. Tá, seja na igreja de Corinto, até Priscila, que cuidou de todas as coisas que ele necessitava. E não somente por lá, mas todo lugar onde Priscila e Aquila, o apóstolo Paulo ia, Priscila e Aquila estavam juntos, fazendo esse trabalho de ajudá-lo. Então, eles davam a sua vida, eles davam todo a vida deles para tal. Então, Priscila e Aquila realmente são pessoas que deram a sua vida para o apóstolo Paulo. Por quê? Então, será que deram a vida por causa de o apóstolo Paulo, o homem? Não, não foi isso. Foi por causa da evangelização dele. Para ajudar nesse trabalho da evangelização. Então, dando a sua vida, dando todos os seus bens materiais. Então, será que se ele deu a sua corpo, será como é assim ele não vai conseguir dar realmente todas as coisas, bens materiais? Então, buscai primeiro o seu reino e a sua justiça. O que nós precisamos fazer? Então, não é uma coisa simples. Então, para pregar esse evangelho, para realmente todo esse sofrimento que nós temos, realmente nós precisamos participar juntos, nós precisamos orar juntos, nós precisamos fazer esse trabalho voluntário juntos, nós precisamos ofertar, nós precisamos nos sacrificar, para que o evangelho possa ser pregado mais fortemente. Então, se nós não fizermos isso, como é que o evangelho pode ser pregado? Então, para que o evangelho possa ser pregado, precisa da igreja, precisa de diversas coisas. Então, essa igreja, quando foi construída primeiro, também não tínhamos dinheiro. Então, nós recebemos muito de cada um, de ajuda, nós estamos em aflição. E nós falamos, vamos até a morte nos esforçar. Realmente desde antes. Realmente, acho que é 22 anos, 23 anos. Realmente acredito que os irmãos que estavam desde o início já sabem. Para construirmos o lugar do acampamento de verão. Realmente nossos irmãos de todas as igrejas se esforçaram, se uniram. Será que isso acontece de qualquer maneira? Então, realmente, muitas pessoas falaram, vamos nos depender só de uma coisa. Um irmão disse, eu quero trazer uma TV de LED. O outro irmão falou, eu vou trazer as coisas que necessárias na cozinha. Até piano, realmente lá do Retiro de Verão foram o coral aqui da nossa igreja de Seu. São coisas que eles não deveriam fazer. Mas será que foi somente isso? LED, luz, todas as coisas. Eu não sei quem fez, qual irmão que fez essa oferta. Mas não tem pessoas realmente que se sacrificam dessa maneira. Realmente é todo o grande trabalho, sacrifício de cada um. Até os irmãos que estão no exterior. Eles nunca nem vieram para a Coreia. Eles nem sabem como é o Retiro de Verão. Mas eles ouviram essas notícias e enviaram dinheiro. Então eles falaram, eu também quero ajudar. Pelo menos com um tijolo. Realmente nesse trabalho de pregar de evangelho. Realmente para o reino do Senhor Deus. Para toda essa união. Então eu vou ter que ler mais uma palavra da Bíblia e terminar. Vamos procurar Colossenses capítulo 4. Colossenses capítulo 4.
Colossenses capítulo 4, versículo 12. Colossenses capítulo 4, versículo 12. Sauda-vos, Epáfras, que é dos vossos, servos de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Então, existe o nome de outras pessoas ali atrás. Realmente aparece o nome dessas pessoas. Então, realmente são pessoas que combateram. Então, realmente não houveram muitas pessoas que trabalharam junto com o apóstolo Paulo, mas houveram grandes companheiros, cooperadores. O Senhor Deus permitiu esses cooperadores, esses combatentes. Então, todos eles para esse evangelho do Senhor Deus, para esse trabalho do Senhor Deus. E eles todos se uniram para fazer esse trabalho da evangelização do Senhor. E eles que se esforçaram para esse trabalho do Senhor, se conservaram firmes, mesmo vivendo na vida deles, eles trabalharam pelo Espírito Santo. Não é algo surpreendente? Estão vivendo nessa terra, para o reino do Senhor Deus, trabalhando para o reino, trabalharam todos juntos para a vontade de Deus. Então, todos nós somos pessoas que precisamos trabalhar para o reino do Senhor Deus, não é mesmo? Então, essas pessoas se tornarão o quê? Os seus consoladores. Realmente, essa é a carta enviada para a igreja de Colossenses enquanto ele estava preso. O apóstolo Paulo ele foi torturado, ele estava aprisionado na masmorra, sofrendo, tinha grande tristeza, grande solidão no seu coração. Não. Ele estava feliz porque havia muitos irmãos que participaram junto com ele na aflição do evangelho. Ele agradeceu diante do Senhor Deus. Esse foi o grande trabalho, grande felicidade para o apóstolo Paulo. Vós primeiro, buscai o reino de Deus e a sua justiça. E assim, todas as coisas vos serão acrescentadas. Na Bíblia fala, e assim. Existem diversas vezes que aparece a palavra assim. Realmente, se nós buscarmos o reino do Senhor Deus e a sua justiça, o Senhor Deus vai nos preencher de todas as coisas que nós necessitamos. O Senhor Deus é aquele que cumpre a promessa. O Senhor Deus, com certeza, ele disse que se nós fizermos assim, ele irá nos permitir todas as coisas. Se nós crermos, é a salvação. Então, as pessoas realmente creem no Senhor Deus, eles precisam buscar o reino do Senhor Deus e a sua justiça. E assim, todas as coisas que são necessárias para a nossa carne, o Senhor irá nos permitir. Sim, porque se nós não o fizermos, não existe essa graça diante do Senhor Deus. Se olharmos em Tiago capítulo 4, versículo 17, nós precisamos estar próximos diante do Senhor Deus. É por isso que o Senhor Deus ele será aproximado de nós. Então nós precisamos estar próximos do Senhor Deus para que o Senhor Deus esteja próximo de nós. Se nós estivermos longe do Senhor Deus, o Senhor Deus estará longe deles. Então o Senhor Deus, ele realmente respeita quem respeita ao Senhor Deus. O Senhor Deus é aquele que cumpre a promessa. Quem não cumpre a promessa é o homem. Por quê? Por causa que eles realmente desconfiam do Senhor Deus. Eles têm a vontade da carne, o desejo da carne. É por isso que eles não conseguem viver diante do Senhor Deus. Eles acham que se fizerem dessa maneira eles vão morrer. Mas na Bíblia o Senhor ele diz que se desejar morrer, você vive. E quem deseja morrer, realmente, quem deseja viver, ele irá morrer. Então, realmente, para todo esse trabalho diante do Senhor Deus. Então, realmente, o que ele disse? Realmente ele fala, venha tal dia que eu irei te permitir todas as coisas que você precisa. Eu vou te dar todas essas coisas. Mas a pessoa que precisava receber não veio para receber. Durante 1 hora esperando, ela não aparece. E então? A promessa se acaba. Então, todo esse trabalho que nós fazemos diante do Senhor Deus, se nós realmente obedecemos essa promessa do Senhor Deus, viemos para cumprir, então realmente nós podemos receber, mas se nós não obedecemos a regra, toda essa promessa acaba. Então, esta palavra, quando nós compreendemos, até nós podemos entrar no reino do Senhor Deus. Realmente, essa palavra eu irei pregar continuamente para vocês.
Essa pregação que eu estou dizendo para vocês, toda quarta-feira é pregada por todas as igrejas do país, para todas as igrejas do mundo todo. Então, se nós tivermos o mesmo coração para a evangelização, para esse mesmo trabalho, em curto tempo, o Senhor Deus irá permitir um maior trabalho do Senhor. Então, porque se nós não o fizermos assim, então pode ser que o trabalho do Senhor Deus não seja feito. Então, realmente, esse trabalho do Senhor Deus, para fazermos essa grande vontade do Senhor Deus, possamos ser cooperadores. Vamos orar. Senhor Deus Pai, santo e misericordioso, nesse último tempo que o Senhor Deus planejou, realmente o Senhor Deus nos salvou, o Senhor Deus nos restaurou. O Senhor Deus fez com que nós pudéssemos ser salvos para podermos trabalhar no seu trabalho, para que possamos nos esforçar junto com o Senhor, para que possamos participar desse seu trabalho. Nós agradecemos por isso. Senhor, para um único coração, para um único trabalho. Nós nos unimos e nós fizemos esse trabalho do Senhor Deus, esse trabalho de salvar os espíritos mortos. Realmente esse trabalho do Senhor de salvar todas as pessoas. Qual é esse nosso trabalho? Que o Senhor Deus possa nos ensinar. Que o Senhor Deus possa permitir para que esse trabalho santo do Senhor Deus, nenhuma pessoa realmente possa correr ou se afastar, mas que possamos fazer essa grande vontade do Senhor Deus, para que isso tudo possa tornar glória diante do Senhor Deus Pai. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.